a Igreja de Deus aqui reunida na madrugada, nas primeiras horas da manhã, para podermos aprender um pouco a respeito dele e da sua palavra santa. O tema da mensagem que eu escolhi hoje, o título tem como Palavra Soberana. Quando a gente ouve essa palavra soberania, nos dá a entender de que é algo sem contestação, né? Não existe nada além do que a palavra. E o nosso texto base, ele está lá em a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3 e o verso 16, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. A gente vê a partir desse verso de que a Bíblia não é simplesmente um livro comum, um livro como qualquer outro. Ela tem uma soberania sobre ela, né? E é interessante a gente entender também de como a Bíblia, a dificuldade que existiu para que a Bíblia tanto fosse escrita como continuasse a ser veiculada. Um rapaz chamado Johann Gutenberg, que foi o inventor da nossa atual impressora. Se a gente pode agradecer hoje a uma pessoa por termos uma impressora pequena em casa, a gente deveria agradecer a inteligência desse rapaz, Gutenberg. Ele anteriormente ele ficava preocupado porque a Bíblia antigamente ela não tinha a facilidade que temos hoje de irmos numa biblioteca, na nossa casa publicadora ou qualquer livraria evangélica, ou mesmo em livrarias seculares, e comprar uma Bíblia, né? Com toda a liberdade. Antigamente as Bíblias só eram direito do alto clero da igreja. E além do mais, além de ser só do alto clero, só quem tinha o direito de lê-la é quem também soubesse latim, né? Porque a Bíblia era escrita apenas no latim. E alguns rapazes começaram a traduzir essa Bíblia, como a gente vê no livro Grande Conflito, um rapaz chamado John Wycliffe, que foi um dos precursores, né, da tradução da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia inteira no seu idioma inglês, né, na Inglaterra. Só porque imagine só, você traduzir 66 livros, né, uma Bíblia inteira, à mão, e ter que distribuir esse manuscrito às pessoas era algo extremamente trabalhoso. E no ano de 1400, no nascimento desse rapaz, Gutenberg, alguns anos depois, quando ele se torna adulto, ele, inspirado por Deus, ele inventa a imprensa, né? A impressora, ainda um aparato muito grande, mas que já dava um direcionamento e uma rapidez bem maior do que você ter que escrever toda a Bíblia de forma manuscrita, pela mão, né? E ele começa a distribuir as Bíblias para as pessoas lá de seu país, na Alemanha. No livro Nisto Cremos, na página 16, né, o Nisto Cremos é o nosso manual doutrinário da Igreja Adventista, diz assim, ó: quando falamos da palavra de Deus, estamos tratando de algo que está acima de qualquer suposição ou especulação humana. Embora tenhamos elementos humanos presentes na transmissão da palavra, nunca devemos esquecer que a sua origem é marcada por meio da verdade divina e expressa em linguagem humana. Deus, ele é tão sábio e tão eloquente naquilo que ele faz, que se ele fosse transcrever a sua sabedoria para nós, pela sua própria palavra, nós não entenderíamos nada. Então, sabendo do nosso déficit, da nossa deficiência, né, ele transmite a sua palavra através de agentes humanos para que nós possamos entender o que ele quer através da nossa própria língua, do nosso próprio raciocínio. Então, a Bíblia ela é útil a cada um de nós de forma que todos nós podemos entender, né? Quando nós pedimos a iluminação do Espírito Santo. No livro Ciência do Bom Viver, na página 462, a irmã White diz assim, ó: aquele que conhece a Deus e a sua palavra, por experiência pessoal, tem uma firme fé na origem divina das Santas Escrituras.
tem provado que a palavra de Deus é a verdade. Então, quando a gente conhece e se alimenta dessa verdade, a gente percebe que não existe nada além da Bíblia que possa nos alimentar o espírito e a mente. Mas vamos tentar entender como se constrói um livro, né? Geralmente, um livro ele é construído por um autor, uma pequena biografia desse autor, as referências que esse autor utiliza para escrever essa Bíblia, e um destinatário e para que tipo de público esse livro vai ser escrito. E será se a Bíblia tem todos esses atributos, de fato? Vamos ver lá. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, o que é que diz lá? Talvez um verso já decorado por cada um de nós. O que é que diz lá em Gênesis, capítulo 1 e verso 1? Gênesis, capítulo 1 e verso 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só. Então, a Bíblia ela já inicia dando o nome do autor do livro pelo qual nós estamos estudando, né? No princípio criou Deus. E além de ele dar o nome do autor, ele já diz, ele já dá uma biografia desse autor. Qual a biografia? Criador dos céus e da terra. Quando a gente vê essas duas referências, tanto o nome do autor como a sua função, em que ele é formado, porque geralmente quando a gente pega um livro, vem lá uma pequena biografia desse autor, né? Nasceu em determinada cidade, em determinado país, é formado em algum tipo de universidade, mas aqui ele coloca Deus como autor e já dá referência do que ele é. E o que ele é? Nada mais, nada menos do que o nosso Criador, o Criador de todo o universo, né? E logo em seguida a gente vai procurar que referências a gente poderia ter, né? A gente pode abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 4, versos 4, 7 e 10. E Mateus fala dessa forma. Verso 4, diz assim: Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá no verso 7, ele continua, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. E lá no verso 10, ele finaliza, Jesus disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Esses versos que nós acabamos de ler, ele dá referência à tentação de Cristo, né? Quando ele vai iniciar o seu ministério, ele passa 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. E lá, depois dos 40 dias de jejum e oração, Satanás aparece lá a ele para tentá-lo ver se ele consegue retroceder tudo aquilo que era o plano de Deus para nossas vidas, para que ele ver se ele conseguia vencer a Cristo. E é interessante que todas as tentações que Satanás coloca sobre Deus, como é que Cristo responde a ele? Está escrito. Então, ele dá referências do Antigo Testamento. Talvez já nós tenhamos ouvido de alguns irmãos de que o Antigo Testamento foi abolido depois da morte de Cristo, que os mandamentos de Deus já não têm mais validade nenhuma. Mas quando Cristo ele responde a Satanás, ele usa o quê? Ele usa o Antigo Testamento, dando como referência para escrever, então, o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento ele é escrito a partir do Antigo Testamento. Então, se eu tiro o Antigo Testamento de minha Bíblia, eu estou deixando a minha Bíblia manca, estou deixando a minha Bíblia aleijada, porque não existiria referências para a inscrição de um livro onde não tinha de onde tirar. Então, a Bíblia ela é um contexto completo, um apanhado completo da forma como deveríamos viver nesse mundo. E a gente vai ver também quem é o destinatário desse livro, lá em Hebreus, capítulo 1 e o verso 1. A Epístola aos Hebreus, capítulo 1 e o verso 1, diz o quê? Diz assim, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, ele escreveu esse livro maravilhoso para quem? Para nós. Ele diz aqui, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados e a nós também. Através de quem? Através de homens santos, inspirados por Deus, né? Para que pudesse escrever esse livro maravilhoso, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja hoje, aqui, a Igreja da Madrugada. Quando você ouve a palavra autoridade,
O que é que vem à sua mente? O que é autoridade? Eu fui procurar no dicionário, né, o significado real dessa palavra autoridade. E o dicionário diz assim, ó, é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Perguntar uma coisa a vocês. Quem tem o seu carro próprio, você tem autoridade sobre o seu carro, sim ou não? Se eu quiser hoje no meu carro pegar, ligar ele e sair em alta velocidade e, e jogar ele contra um poste, eu posso fazer isso? Eu tenho autoridade sobre isso, sobre o meu carro, sim ou não? Tenho, não tem? Porque ele é meu, então eu tenho autoridade de fazer o que eu quiser sobre ele. Mas se eu de repente pegasse aí a moto do nosso irmão, ou a moto do nosso irmão Oliveira aí, como deu testemunho, ou o carro do irmão Ediocélio, que deu testemunho dele aí também, eu tinha autoridade para fazer o que eu quiser com os automóveis dele, sim ou não? Com os veículos? Não, por quê? Porque eu não tenho autoridade sobre ele. Ele não me pertence. Então, quando eu não tenho autoridade sobre alguma coisa, eu não posso fazer nada além do que o dono daquele veículo, daquele objeto, me deu, né? Então, eu pergunto a vocês, a Bíblia é de quem? Deus, né? Que autoridade eu tenho de mudá-la, de transcrevê-la, de mudar ou fazer qualquer alteração no seu texto? Nenhum. E quem tem essa autoridade? Apenas o autor. Só o autor tem autoridade de mudar qualquer que seja o texto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós, seres humanos, seja que humano for, seja do mais alto clero da igreja ao mais baixo clero, ao mais simples homem, nenhum de nós temos autoridade de mudar nada do que está escrito nela, porque só Deus é o autor. Quando um homem escreve um livro, só quem tem o direito de fazer as edições desses livros é o próprio autor, ou a quem ele outorgou essa autoridade. E Deus não outorgou autoridade a nenhum ser humano, para mudar qualquer texto ou tenha qualquer variação em seus textos. Conta uma história de que na Segunda Guerra Mundial, uma embarcação dos Estados Unidos estavam passando próximo à Ilha Salomão, e essa embarcação ela foi naufragada por mísseis inimigos japoneses. E os 11 tripulantes daquela embarcação ficaram à deriva no mar do Pacífico. E eles buscavam lá destroços de sua embarcação para poderem não morrerem afogados no mar. E eles, durante muito tempo, eles ficaram nadando até encontrarem uma ilha. Depois de 5 horas, já exaustos, eles chegaram à praia dessa ilha. Mas eles perceberam que, ao chegarem na ilha, aquela é uma ilha desabitada. Não tinha ninguém, não tinha nenhum ser humano naquela ilha. E dois homens, o tenente John e o seu imediato George Ross, decidiram ir a nado a uma ilha próxima, porque lá no Pacífico, talvez vocês, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver, tem várias ilhas lá no Pacífico, né? E às vezes umas pertinhas das outras. E eles decidiram ir a nado numa ilha mais próxima que tivesse lá para ver se tinha presença humana nessa ilha. Eles começaram a nadar. E mais ou menos na metade do percurso do nado para a próxima ilha, uma pequena canoa, com alguns integrantes nessa canoa, chegam perto deles e pedem para que eles subam na canoa. E quando eles ouvem isso, eles pensam que eles lembram que ali na ilha ali no Pacífico, era famosa por ter várias ilhas que eram habitadas por nativos canibais, vorazes canibais. E quando eles sobem na embarcação daqueles nativos, talvez eles tenham se perguntado, será se vamos ser devorados ou resgatados? Mas mesmo assim eles subiram. E os nativos foram com eles até a praia da ilha onde eles habitavam. Mas, para surpresa deles, aqueles nativos eram adventistas do sétimo dia. Pasmem, né? Eram adventistas do sétimo dia, porque alguém foi lá naquela ilha, um missionário, e decidiu transformar vidas. Então, vidas foram transformadas para que outras vidas pudessem ser salvas. Aí a gente percebe o poder da palavra de Deus, o poder que a palavra tem para alcançar vidas onde muitas vezes achamos que não tem esperança. Imagine só, um missionário ir pregar a uma ilha do Pacífico, onde é habitada
por tribos nativas canibais. E Deus ele tem um poder tão grande sobre a palavra dele, que até mesmo esses nativos, eles foram ganhos para a honra e para a glória de Deus. E esse Tenente John, ele mais tarde ele se tornaria o presidente John Kennedy, o presidente americano, né? E olha só que testemunho maravilhoso. O que Deus é capaz de fazer, o que Deus é capaz de fazer para que nós possamos compreender o poder da palavra dele na vida de cada um de nós. A irmã White, no livro Refletindo a Cristo, na página 203, ela diz assim, ó: quando permitimos que a palavra de Deus atue em nossa vida, ela nos transmite paz e bonança. Pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz quando se torna um poder transformador na vida de quem a recebe, implantando-lhes no coração os princípios de sua palavra. O Espírito Santo desenvolve nos homens os predicados de Deus. Olha só que maravilhoso. Então, isso é o que a palavra de Deus ela faz em cada um de nós. E eu faço mais uma pergunta para vocês. Quando nós pegamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, qual é o tema central das Escrituras Sagradas? Cristo, o nosso personagem principal, o protagonista da história. Desde o Éden até Apocalipse, ele sempre foi o protagonista da história. Quando a gente vai lá em Gênesis, aquele cordeiro morto após o pecado de Adão e Eva, aquele cordeiro morto era Cristo. Quando lá no Êxodo, Moisés, juntamente com seu irmão, retiram o povo lá do deserto, aquela nuvem e aquela coluna de fogo, eram Cristo. Quando lá em Levítico, a gente percebe a construção do santuário, e todo o santuário, ele simbolizava Cristo. E a gente percebe em todas as escrituras, todos os livros da Bíblia, onde Cristo sempre é o protagonista da história. Lá em João capítulo 5, verso 39, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são elas, as escrituras, que testemunham a meu respeito. E lá no verso 46 desse mesmo capítulo, o apóstolo João continua: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Aqui Jesus está falando de quem? De Moisés, o primeiro escritor da Bíblia. Escreveu o Pentateuco, escreveu Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. E olha só, aqueles que acreditam que o Antigo Testamento não tem mais validade, teriam que desacreditar naquilo que Cristo acabou de falar aqui no verso 46 do capítulo 5 do Evangelho de João. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Se eu tiro o Antigo Testamento, quem é Moisés? Se eu não tenho uma referência de quem é Moisés, a quem eu atribuiria essa palavra de Cristo? Então, o Antigo Testamento ele é uma referência para existir o Novo Testamento. Cristo e os apóstolos, quando estiveram aqui, eles tinham uma única coisa: a Bíblia deles era o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento ainda. Para nós finalizarmos, veja só o que diz John Scott no livro Entendendo a Bíblia, na página 8, ele diz assim, ó: há apenas um modo de adquirir a concepção clara e verdadeira e revigorante sublime a respeito de Cristo. E esse modo é pela Bíblia. A Bíblia é o prisma através do qual a luz de Jesus Cristo decompõe-se em nossas múltiplas e admiráveis cores. A Bíblia é um retrato de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver como o arco-íris se forma. O arco-íris ele se forma através da luz branca. A luz branca ela é projetada sobre a água, e depois que ela é projetada sobre a água, ela é difundida através da água e transformando-se em 7 cores, que são as cores do arco-íris. Então, a luz branca ela é dividida em 7 cores. Então, quando nós vamos à Bíblia e pedimos a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é como se essa luz branca, a luz de Deus, a nossa luz ainda disforme, ela entra em contato com a palavra de Deus. O Espírito Santo consegue fazer o quê? Iluminar nossa mente. E a gente consegue entender e compreender a beleza da Bíblia sobre as nossas vidas e sobre a nossa mente e sobre a nossa família. Então, a gente percebe
que a Bíblia é muito mais do que um simples livro escrito por pessoas. Ele é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ele é um alento e um alimento para as nossas almas. E que Deus possa nos abençoar e fazer de cada um de nós verdadeiros estudantes da palavra dele e não meros leitores. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Querido e amado Senhor Deus, Pai misericordioso, bondoso e compassivo, te somos, Senhor, eternamente gratos pelo teu poder e pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse livro tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu e nos deu a oportunidade de podermos estudar, conhecer o teu caráter, conhecer mais a respeito de ti, entender o que o Senhor quer para as nossas vidas e fazer de nossas vidas vidas mais felizes e transformadas pelo poder regenerador desse livro maravilhoso. Atua sobre nós, que nós possamos receber o Espírito Santo em nosso viver e assim compreendermos o que o Senhor quer para cada um de nós. Dá-nos um dia de trabalho, dá-nos um dia sobre a tua proteção e que nós possamos lembrar sempre de te buscar em primeiro lugar em nossas vidas, para que tudo mais possa ser acrescentado em nosso viver. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. E amém.